Dando continuidade à nossa segunda videoaula, onde nós vamos falar agora do enunciado 2, ou seja, construção de gráficos com dados intercalados, eu gostaria de fazer algumas observações para vocês. Primeiro, a construção correta de um gráfico, gente, depende bastante do modo como que a gente faz a seleção dos dados. Uma das primeiras coisas que a gente tem que observar antes de elaborar um gráfico é quais dados a gente vai selecionar para incluir no gráfico, né? Deste modo, eu vou tentar exemplificar para vocês nesse exercício, criando uma tabela, ou seja, a partir de uma tabela que representa a venda de bilhetes em diversos cinemas, né, durante um determinado mês, né? Nesse caso, eu optei por ser o mês de outubro. E aí, a gente vai criar gráficos para cada uma dos cinemas. Então, observem a planilha aqui. Eu elaborei a planilha a partir do intervalo coluna B, linha 1, mas nada impede que vocês façam intervalos diferentes, né? Salvei no mesmo arquivo, como vocês podem observar, P6 Márcia Fink, porém numa segunda planilha de cálculo chamada exercício 2. Bem, agora nós vamos trabalhar com a ideia de selecionar colunas alternadas para criarmos os gráficos. E o processo de criação de gráficos é exatamente o mesmo como nós fizemos na videoaula anterior do exercício 1. Bem, aqui tem uma seguinte observação quanto a selecionar o gráfico. Veja, o primeiro gráfico que eu vou construir, de acordo com a observação que está no arquivo, é o gráfico para o Cinema Colombo. Bem, então, que intervalos eu vou selecionar para criar este gráfico? É a coluna B, ou seja, os tipos de filmes, e a coluna C do cinema, porque eu quero fazer um gráfico que represente estes dados. Então, eu vou selecionar primeiro a coluna B. Como que eu faço isso? Clico em cima da célula B2, como vocês podem ver, filme, pressiono o Shift e vou selecionando, usando as teclas, as setas de seleção do teclado, e seleciono esta coluna. Agora, eu vou selecionar a próxima coluna, que é Colombo. Então, eu pressiono Ctrl para fixar a coluna e pressiono Shift novamente, não mais pressiono Ctrl, para que eu possa selecionar, então, este intervalo. Portanto, o intervalo que eu vou criar o gráfico está na coluna B2 até a coluna C8. Vamos lá, fazer o processo da videoaula anterior, inserir gráfico, chamar o assistente de gráfico, como vocês podem observar, ele gerou aqui um protótipo do gráfico, tá? Vamos tentar arrastar de uma forma que a gente consiga visualizar o que vai acontecer e o que eu peço para vocês. Então, para o gráfico Colombo, o tipo de gráfico é em barra. Então, vamos optar no tipo de gráfico aqui do item 1, barra, né, normal. Observem aqui que nós temos três opções, empilhado ou percentagem empilhada, mas optei pelo normal. Aparência 3D, simples, porém cone, ou seja, a opção cone. Vejam aqui em cima que já está mudando o meu gráfico. Muito bem, o próximo item é intervalo de dados e série. Neste caso, eu peço para vocês não alterar nada. Então, aqui eu só vou passar para vocês visualizar, porque ele pega automaticamente. Vejam, no outro exercício a gente alterou aqui, modificou esses dados aqui, dos rótulos, né? Mas nesse caso eu vou optar por isso. E aí, série de dados também, não vamos alterar. Então, nós vamos direto para o quarto item, que é os elementos do gráfico, onde a gente vai incluir o título. No título, eu peço para vocês colocarem Cinema Colombo. E no subtítulo, enunciado 2. Enunciado 2. Né? Então, basicamente, é isso que é para fazer. Né? Vejam, já posso concluir o meu gráfico, né? Olha, notem que já apareceu aqui. Agora eu vou clicar fora para agrupar o gráfico numa imagem só para que eu possa arrastar,
né? E está aqui o meu primeiro gráfico, eu posso até aumentar ele, gerado pelo intervalo que corresponde ao Cinema Colombo. Agora, nós vamos fazer esse processo para os demais cinemas. Vamos agora, então, selecionar os outros intervalos. Shift, seta para selecionar a primeira coluna de filmes, pressiono Ctrl, Vasco da Gama, Shift para selecionar as próximas células. Eu tenho agora o segundo cinema que eu vou criar um gráfico. Vamos lá no processo novamente. Inserir gráfico, chamo o assistente de gráfico, está aqui o meu gráfico, né? Tipo do gráfico, pizza. Oh, legal, pizza. Rosca, observem aqui que eu tenho as opções. Vamos achar a rosca, gráfico de pizza, rosca. Aqui, optei por isso, já conseguem visualizar aqui. Aparência 3D simples, né? Não vamos pegar outra opção. Intervalo de dados e série de dados também não vamos alterar. E vamos aqui para o final para incluirmos então o título Cinema Vasco da Gama, né? Cinema Vasco da Gama e enunciado 2. Observem que está aqui. Se eu quiser melhorar depois essa legenda, vejam a opção aqui, ó, exibir legenda, eu posso dizer aonde que eu quero que exiba a legenda, à esquerda, à direita, superior, inferior, né? Fica a critério de vocês, né? Vamos deixar à esquerda, que é a opção que aparece na imagem, né? Ou melhor, à direita, perdão. E depois, no aumentar o nosso gráfico, vocês vão perceber que isso vai ficar melhor organizado. Bem, feito isso, concluo o meu gráfico e tenho aqui, então, o meu segundo gráfico correspondente ao Cinema Vasco da Gama. Aumentei, observem que ao aumentar o gráfico, já se redimensiona a legenda, mas uma coisa importante, não tem nesse gráfico a escala. Observem que no gráfico Cinema Colombo aparece a escala, a quantidade de escala entre os valores de ingressos vendidos, né, para os determinados filmes. Já nesse gráfico aqui isso não aparece, né? Bem, agora vamos fazer o terceiro gráfico que corresponde ao Cinema Amoreira. Vamos então novamente selecionar o intervalo que eu quero criar o gráfico, Ctrl, Amoreira, Shift, selecionei então as colunas, agora vamos inserir gráfico e novamente chamando o assistente de gráfico. Bem, o que eu peço para vocês fazer aqui? No Amoreira a gente vai criar um gráfico tipo linha, então está aqui a opção linha, pontos e linhas, a segunda opção aqui. E intervalo de empilhar séries. Aqui essa opção empilhar séries. Então, observem que o gráfico vai ficar com essas características. Novamente, intervalo e série de dados não vamos alterar e vamos para a última opção, inserir então o título que é Cinema Amoreira e enunciado 2. Né? Feito isso, posso optar em deixar a legenda onde eu quiser, né? Neste caso ela apareceu embaixo aqui, vou concluir o meu gráfico, aumentá-lo, ó. Posso aumentar ainda mais, posso inserir aqui abaixo ou mesmo em cima. O Excel é legal, o gráfico, porque como imagem você arrasta para onde você quiser. Quanto maior eu deixar o meu gráfico, mais visível ele fica. E aqui aparece a escala, vocês podem observar. Depois, a leitura do gráfico, os dados, para ver se está certo ou não, vocês façam isso com calma, né? Mas nessa videoaula eu estou apenas demonstrando como fazer para gerar vários gráficos dentro de uma mesma tabela. Bem, agora, o nosso último gráfico é do acolchete. Então, vamos lá, selecionando a coluna de filmes, Ctrl para o acolchete, seleciono a coluna do acolchete e vamos novamente inserir gráfico, abro o assistente. O que eu peço aqui? Tipo de gráfico, rede. Então, ele cria com o tipo modelo rede, pontos e linhas. Pontos e linhas é a segunda opção também, empilhar em série, né? Depois, com calma, vocês vão observando e sugiro a vocês que vão clicando em outras opções
para observar os efeitos que acontecem em cada tipo de gráfico, né? Vamos para o último elemento, para inserirmos o título, que é Cinema ao cochete, né? E o subtítulo, novamente, Enunciado 2, né? Muito bem, está aqui a opção da legenda, eu deixo a mesma, né? E, novamente, eu tenho um quarto gráfico, né? Criado com um novo intervalo de células. Então até a nossa próxima videoaula.